Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal Promessas Eternas. Hoje vamos mergulhar em um dos livros mais amados e inspiradores da Bíblia, o livro de Salmos. Mas afinal, o que é esse livro tão especial? Os Salmos são, essencialmente, o inário e o livro de orações do povo de Israel. Imaginem uma coleção de 150 poemas e cânticos que expressam toda a gama de emoções humanas diante de Deus. Aqui encontramos alegria, tristeza, gratidão, arrependimento, louvor, súplica e até mesmo dúvidas e questionamentos. É como se fosse um diário espiritual do relacionamento entre o ser humano e o Criador. Esses poemas foram escritos ao longo de vários séculos, por diferentes autores, incluindo o rei Davi, Salomão, Moisés e outros. Eles eram usados em cultos, celebrações e momentos de devoção pessoal. Os salmos nos ensinam a orar, a louvar a Deus em todas as circunstâncias e a confiar nele independentemente do que estamos passando. E hoje, para começar essa jornada pelos salmos, vamos estudar juntos o Salmo 1, considerado a porta de entrada para essa rica coletânea. Embora a autoria do Salmo 1 seja incerta, muitos estudiosos acreditam que ele pode ter sido escrito por Davi ou por um sábio, como Esdras, que teria sido responsável por organizar o livro, independentemente de quem tenha escrito. O Salmo 1 carrega uma mensagem poderosa e atemporal que continua a falar conosco hoje. O Salmo 1 é um poema de sabedoria que nos convida a refletir sobre dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele nos mostra como viver uma vida que realmente vale a pena, uma vida abençoada por Deus. Então, prepare seu coração, sua Bíblia, e vamos juntos explorar as verdades profundas que o Salmo 1 tem para nos ensinar. E o Salmo começa assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado significa feliz, abençoado, plenamente satisfeito. O salmista descreve o perfil de alguém que vive sob a direção de Deus. Esse homem ou mulher não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui, o termo ímpios refere-se àqueles que rejeitam a Deus, vivem conforme seus próprios desejos e influenciam os outros a fazerem o mesmo. O salmista nos alerta para não seguirmos conselhos que nos afastam dos princípios divinos. Em seguida, ele continua: nem se detém no caminho dos pecadores. Isso sugere algo mais profundo, não apenas ouvir más influências, mas se envolver ativamente em um estilo de vida que desagrada a Deus. Por último, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nos alerta contra um estágio final de rebeldia, onde a pessoa se torna tão indiferente que zomba de Deus e dos seus mandamentos. O salmista não está apenas descrevendo comportamentos, ele está mostrando uma progressão. Primeiro, ouvir o conselho errado, depois caminhar por esse caminho, finalmente se acomodar nesse estilo de vida. É um ciclo que nos afasta de Deus. Agora pense comigo. Quantas vezes nos deixamos levar por influências que parecem inofensivas no início, mas que aos poucos nos distanciam do propósito divino? Por exemplo, quantas vezes passamos horas nas redes sociais consumindo conteúdo vazio que nos afasta da reflexão e da busca por Deus? Ou quantas vezes nos vemos seguindo tendências e modismos apenas para sermos aceitos, mesmo que isso vá contra os princípios da palavra? Quantas vezes nos conformamos com o mundo sem perceber que estamos nos afastando da verdadeira felicidade que vem de Deus? O salmista, então, revela o segredo da bem-aventurança. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, a lei do Senhor representa a palavra de Deus, a Bíblia. O justo encontra prazer e alegria nas Escrituras.
Ele não lê apenas por obrigação ou hábito, mas porque reconhece o valor eterno da palavra. Meditar dia e noite significa que a palavra de Deus é uma presença constante em sua vida. Isso não quer dizer que a pessoa esteja lendo a Bíblia o tempo todo, mas que seus pensamentos, decisões e ações são moldados pelos princípios de Deus. E você, tem encontrado prazer na palavra de Deus? Ou a Bíblia tem sido apenas um livro distante que consultamos esporadicamente? Muitos hoje buscam a felicidade em coisas passageiras, sucesso profissional, bens materiais, relacionamentos, etc. Não que essas coisas sejam ruins em si, mas a verdadeira satisfação só é encontrada em Deus. Este é um convite para nos voltarmos às Escrituras, para descobrir o quanto elas podem transformar nossa vida, nos mostrando o caminho para uma alegria duradoura que não depende das circunstâncias. O salmista provavelmente escreveu este salmo em um período onde as pressões sociais eram enormes. Os conselhos dos ímpios, os caminhos dos pecadores e as rodas dos escarnecedores eram tão presentes quanto são hoje. Porém, ele escolheu confiar na palavra de Deus como guia. Quantas vezes somos confrontados por escolhas semelhantes? As vozes ao nosso redor gritam, oferecendo atalhos e promessas vazias. Mas o salmista nos ensina que a verdadeira felicidade está em ignorar essas vozes e focar na voz de Deus. Agora, no versículo 3, o salmista nos apresenta uma imagem poderosa, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que imagem belíssima! O justo é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é qualquer árvore, mas uma árvore estrategicamente posicionada, com acesso contínuo a uma fonte de vida. A água aqui simboliza a palavra de Deus, que nutre e sustenta. Essa árvore produz frutos na estação certa, mostrando que o justo vive uma vida de propósito e produtividade. Seus frutos não são apenas para si mesmo, mas para abençoar os outros. Pense em alguém que você conhece que vive de acordo com a palavra de Deus. Essa pessoa provavelmente é uma bênção na vida de outros. Talvez ela se dedique a um trabalho voluntário, ajude os necessitados, ou simplesmente seja uma fonte de encorajamento e apoio para aqueles ao seu redor. Esses são os frutos de uma vida conectada a Deus. Agora, pense na sua vida. Você tem se nutrido dessa fonte de águas vivas, como aquela árvore que acabamos de ver? Ou sente que está em um deserto, seco e distante da palavra de Deus? O salmista nos lembra que, quando buscamos a Deus e sua palavra, somos fortalecidos em meio às adversidades e produzimos frutos que glorificam o Criador. Por fim, o salmista afirma: tudo quanto fizer prosperará. É importante entender que essa prosperidade não significa riqueza material ou ausência de problemas, mas sim que Deus abençoa e direciona os passos do justo. É uma vida alinhada ao propósito divino, onde cada escolha, ação e decisão reflete a vontade de Deus. Em contraste, nos versículos 4 e 5, os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Enquanto o justo é comparado a uma árvore firme e frutífera, os ímpios são como moinha, ou seja, a palha leve que sobra do trigo após a colheita. Diferente da árvore, que é enraizada e resistente, a moinha é inútil, sem direção e facilmente dispersada pelo vento. O salmista revela que os ímpios não têm fundamento diante do juízo de Deus. Eles não conseguirão resistir no dia em que suas obras forem julgadas, nem terão lugar na Assembleia dos Justos. Aqui, entendemos que o salmista está falando sobre um julgamento divino. Ele não se refere apenas às consequências terrenas, mas ao destino eterno dos ímpios. Isso nos lembra que nossas escolhas nesta vida têm implicações eternas.
Quantas vezes vemos pessoas que parecem prosperar seguindo caminhos contrários aos de Deus? Aparentemente elas têm sucesso, mas o Salmo nos lembra que isso é temporário. Sem raízes na palavra de Deus, essas vidas são vazias e sem propósito real. E quanto a você? Está vivendo uma vida firmada em Deus ou tem seguido atalhos que levam ao vazio? Vivemos em uma cultura que muitas vezes valoriza o sucesso rápido e o prazer imediato. Somos bombardeados com promessas de riqueza fácil, fama instantânea e felicidade sem esforço. Mas esses atalhos, essas promessas vazias, são como a moinha que o vento espalha. O que você está construindo hoje? Uma árvore frutífera ou algo que o vento pode levar? Essas palavras podem parecer duras, mas são um alerta de amor. Deus deseja que cada um de nós escolha o caminho da vida, aquele que leva à verdadeira felicidade e segurança. O salmista escreve este contraste com clareza para que não restem dúvidas. O caminho dos ímpios é sem futuro. É como construir uma casa na areia que desmorona quando vem a tempestade. Mas o justo, como uma árvore, permanece firme, porque suas raízes estão em Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 1:6. Este versículo final é uma afirmação poderosa. O Senhor conhece o caminho dos justos. Essa palavra, conhece, não é apenas sobre saber intelectualmente, mas implica um relacionamento íntimo, um cuidado ativo e constante. Deus não apenas observa o justo de longe, mas está presente em cada passo do seu caminho. Por outro lado, o caminho dos ímpios perecerá. O termo perecer significa ruína, destruição total. Isso não se refere apenas à morte física, mas à separação eterna de Deus. É uma advertência solene. Sem Deus, não há futuro, não há esperança. Este versículo nos faz refletir profundamente sobre os caminhos que escolhemos. O caminho dos justos é marcado pela presença e direção de Deus, enquanto o caminho dos ímpios é uma jornada rumo ao vazio. E você, qual caminho tem seguido? Deus conhece o seu caminho. Ele está presente nas suas decisões, no seu dia a dia. Cada dia é cheio de escolhas. Como vamos usar nosso tempo? Como vamos tratar as pessoas? Como vamos reagir às dificuldades? São essas pequenas decisões que, somadas, definem o caminho que estamos trilhando. Ou você tem seguido um caminho que, embora pareça promissor agora, levará à destruição? O salmista sabia que, em um mundo cheio de tentações, era fácil se desviar. Talvez ele tenha escrito este salmo em um momento de grande reflexão, observando como as pessoas ao seu redor se distanciavam de Deus. Mas ele tinha convicção de que o Senhor guia e sustenta aqueles que escolhem o caminho da justiça. Vivemos em um tempo onde as distrações são muitas e os caminhos fáceis parecem atraentes. Mas o Salmo 1 nos lembra que só há duas opções: o caminho da vida e o caminho da morte. Não existe meio termo. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que está no caminho errado. Talvez suas decisões o tenham levado a um lugar de desânimo, vazio ou até mesmo desespero. Mas há uma boa notícia. Deus está sempre pronto para recebê-lo de volta. Assim como o justo encontra força na palavra de Deus, você também pode começar hoje a construir uma vida enraizada em Cristo. Jesus, que é a personificação da justiça, nos convida a seguir o caminho da vida. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14:6. Essa mensagem não é apenas para ser ouvida, mas vivida. Deus está chamando você para plantar suas raízes junto às águas vivas da sua palavra, para que você experimente uma vida cheia de propósito, paz e frutos eternos. Agora, pense, que legado você quer deixar? Você quer ser lembrado como uma árvore frutífera que abençoa os outros e glorifica a Deus? Ou como algo que o vento leva e ninguém mais vê? A escolha está em suas mãos.
Que esta reflexão sobre o Salmo 1 transforme sua visão sobre os caminhos que você tem trilhado. Lembre-se, Deus conhece e cuida do caminho dos justos. Ele está disposto a caminhar com você, fortalecendo-o e guiando-o em direção à vida eterna. Não perca tempo. Comece hoje mesmo a aplicar esses princípios em sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe um like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se no canal Promessas Eternas. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho e a produzir conteúdo que edifica e transforma. Sua participação é fundamental para levarmos esperança a mais pessoas. Qual parte do Salmo 1 mais ressoou com você? Compartilhe nos comentários. Que Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Até o próximo vídeo.